É, pessoal, o mercado da bola esquentou para o Vasco da Gama. O Vasco tem interesse na contratação do volante camaronês Jean Onaná, que joga no Besiktas da Turquia. E finalmente o Galatasaray aceitou a proposta do Vasco da Gama. E o zagueiro colombiano Carlos Cuesta está mais próximo do que nunca de ser o novo reforço do Vasco da Gama. E hoje o atacante colombiano Andrés Gomes vai chegar ao Rio de Janeiro para, enfim, assinar contrato com o Vasco e fazer exames médicos. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 100 likes, dá essa moral pra gente que é muito importante. E cara, falta menos de 20 inscritos pra gente poder chegar à nossa meta, nossos sonhados 10 mil. Então ajuda a gente que é importante. E atenção, tá? Daqui a pouco a gente vai abrir uma live aqui no canal acompanhando a chegada do atacante cruzmaltino Andrés Gomes, beleza? Bom, agora vamos para as informações porque tem um monte de novidade. E clica no botão de hypar esse vídeo também, beleza? Agora vamos lá. Vamos começar falando sobre a chegada do Andrés Gomes, atacante do Vasco da Gama, contratado, né? O Vasco que contratou o jogador que estava jogando no Rennes da França. Vamos lá, sobre Andrés Gomes, acabamos de receber informação de que a chegada do jogador será hoje, tá? Hoje mesmo, quinta-feira, com o horário previsto de desembarque às 19h45 no aeroporto Galeão, aqui no Rio de Janeiro. A sua chegada estava prevista para o dia 15/8, mas o cruzmaltino conseguiu antecipar a sua vinda para hoje, tá? Então o jogador que estava na Colômbia, na sua cidade de Quibdó, né, lá na Colômbia, agora o jogador vai chegar ao Rio de Janeiro no dia de hoje, quinta-feira, e você vai poder acompanhar aqui no nosso canal a chegada do atacante Andrés Gomes, beleza? Então fiquem atentos aí que daqui a pouco tem uma live aqui no nosso canal. Tamo junto? Por isso que esse vídeo, inclusive, tá saindo um pouquinho mais cedo também, tá? Bom, vamos para outra informação que é sobre o volante que o Vasco tem interesse. Vamos lá! O Vasco tem interesse na contratação do volante camaronês Jean Onaná, né? Vocês acham que é o Onaná goleiro do Manchester United? Não, é um volante, tá? Vamos lá. Exclusivo. Vasco busca volante camaronês. Vasco busca a contratação do volante camaronês Jean Onaná do Besiktas da Turquia. O jogador de 25 anos pode chegar por empréstimo de 1 ano. Adilmar Lopes tem conversas em andamento e tenta a chegada do atleta a custo zero, com o Vasco assumindo somente os vencimentos mensais de Onaná. Informação dada pelo NT Vascaínos, tá? A informação do horário também da chegada do Andrés Gomes foi dada pelo NT Vascaínos, dando os créditos das informações, tá? Informação importante pra gente saber de que o Vasco finalmente ele acordou. Finalmente o sinal de alerta chegou na diretoria vascaína, né? E como o Adilmar Lopes falou, né, na entrevista do sorteio da Copa do Brasil, essa semana tem uma semana aí que vai, irmão, a gente vai fechar contratações. E já fechou uma, que foi o Andrés Gomes. Agora, tá muito perto, a gente vai falar já já do zagueiro, né, colombiano. E agora o Vasco tem interesse na contratação do volante camaronês Jean Onaná, que joga no Besiktas da Turquia. Então tá aqui, ó. O Adilmar Lopes tem conversa em andamento com o jogador. Inclusive o jogador jogou no Bordeaux da França, né? Clube onde o Adilmar Lopes, diretor do Vasco hoje, estava lá também. Então é um ponto interessante e importante pra gente poder falar, beleza? Vamos lá pros números do Onaná. Vamos conhecer um pouco o jogador que pode chegar ao Vasco da Gama. Vamos lá. Jean Onaná. Volante de 25 anos de idade, nasceu na cidade de Yaoundé, no Camarões, tem 1,89 de altura, cara, volante alto, né, querendo ou não. O agente dele é a Rafaela Pimenta, ele é atual jogador, tá convocado para a seleção de Camarões, mas isso não é parâmetro nenhum, a seleção de Camarões é uma seleção muito fraca, querendo ou não. Ele tem contrato com Besiktas da Turquia até o dia 30/6 de 2027. Besiktas, que é um dos maiores clubes lá da Turquia, né, é Galatasaray e o Besiktas, né, que eu não tô me lembrando aqui agora, é os dois, que são os maiores clubes lá da Turquia. Então, querendo ou não, é importante saber sobre isso. O valor de mercado do Jean Onaná, pessoal, é de 1,8 milhões de euros, tá? É o valor de mercado no dia de hoje. É um jogador que joga como volante, mais ou menos aquela posição do Hugo Moura, né? E como meia central, talvez um meia de criação, né? Que seria mais ou menos essas duas funções que ele faz. Mas, principalmente, posição principal do Onaná é volante, beleza? Então tá aqui, é um jogador que passou por um monte de clubes. Vocês vão ver aqui, ó, olha aqui, ó. Nikufu Academy lá do Camarões, já foi jogando Leixões lá de Portugal.
Já jogou no Lille da França, Lille que inclusive também o Admar Lopes tem passagens por lá. Jogou na Bélgica, no Mouscron. Já jogou no Bordeaux da França, que o Admar Lopes também já foi diretor de lá. Já jogou no Lens da França e hoje tá no Besiktas, né? Aí do Besiktas ele foi pro Marselha, lá da França também, jogou no Olympique de Marseille, clube inclusive que o Dimitri Payet, né, era ídolo de lá. Então, pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Ele já jogou também no Genoa, né? Vocês lembram muito bem do Genoa, que era o parceiro do Vasco na 777 Partners. Então, alguns clubes conhecidos lá de fora, né? No Lille, que é um bom time, querendo ou não, no Olympique de Marselha. Cara, no Besiktas, que é o segundo principal time lá da Turquia. É um fator interessante, um fator muito importante, inclusive esse aqui, né, do Jean Onana. Eu particularmente, pessoal, já assisti alguns vídeos do jogador, tá? Não melhores momentos, nada do tipo, mas eu já assisti alguns vídeos do jogador e não me agrada tanto, tá? Eu quero a opinião de você, torcedor vascaíno, se vocês concordam ou não concordam, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Ninguém é o dono da razão não, tá? Só tô dando a minha opinião. E o torcedor lá do Besiktas também vem criticando bastante, tá? O Onana. Então não sei se seria um bom jogador não é porque é um jogador que joga no Besiktas lá da Turquia, que ele é um bom jogador, tá, pessoal? A gente tem que parar de pensar nisso. Ah, é um jogador gringo e aí vai chegar aqui e vai jogar muita bola. Não é assim que funciona, vocês sabem muito bem, né? Tem um monte de exemplo por aí. Maxime Domingues, jogador suíço, chegou no Vasco, não jogou nada. Jean David, um monte de jogador, né, que veio pro Vasco da Gama e eram bagres, afinal de tudo, né? Eu fiz, inclusive, pessoal, a gente pode dar uma olhada no desempenho atual dele, né? Vamos dar uma olhada no desempenho atual dele, nessa temporada passada, temporada 24 e 25 do jogador. Vamos lá, ele fez somente 15 jogos lá na temporada turca, né? Ele jogou 15 jogos, 0 gols, 0 assistências, 3 cartões amarelos e 461 minutos jogados. Então, pra você ver, lá no Besiktas ele é reserva, né? Deixou muito claro aqui que ele é reserva. Isso aqui, inclusive, é lá no Besiktas e um pouco também lá no Genoa, a época que ele estava na Itália. Ele é titular absoluto lá na seleção de Camarões. Isso é certeza absoluta. Vamos olhar uma temporada 23 e 24 dele. Vamos dar uma olhada aqui pra gente ver mais ou menos os números do jogador. Temporada 23 e 24, ele jogou 24 jogos. Fez um gol e uma assistência. 2 cartões amarelos, 841 minutos jogados. Lá ele jogou um pouquinho mais, né, na temporada retrasada. Jogou 90 minutos lá no Olympique de Marseille, já jogou como titular. Cara, eu não sei se seria um jogador ideal pro Vasco contratar, não. Acho que tem nomes melhores no mercado, até mesmo brasileiro, ou gringos que estão jogando aqui no Brasil, seria isso, né? Acho que tem nomes melhores aqui no Brasil, tá? Na minha opinião, em relação ao volante Jean Onana. Depois, pessoal, eu vou postar aqui no canal, vou começar a postar aqui no canal os melhores lances, o meu react aqui, né, dos melhores lances dos jogadores que estão sendo especulados no Vasco. Então fiquem de olho aí, cara, que vai ser um novo estilo que a gente vai postar aqui no nosso canal. Vou postar do Iconé, atacante francês que tá na mira do Vasco da Gama, e vou postar também do Jean Onana, volante aí, né, camaronês, que o Vasco está de olho e tá interessado. E que eu fiz? Eu comparei o Onana ao Hugo Moura, que hoje é o volante titular do Vasco da Gama, e vocês conseguem ver pelas notas, né? A nota do Hugo Moura jogando no futebol brasileiro, que é melhor do que o futebol turco, é maior do que o do Jean Onana. E a gente sabe que o Hugo Moura é um volante bastante limitado, né? Ele faz o básico do básico, não faz nada além disso, né? E você vê, olha o mapa aqui de calor dos dois jogadores, né? É um mapa de calor muito diferente. Do Onana quase não tem nada, né? E aqui do Hugo Moura já tem muito, né? Você vê ali que o ponto aqui principal do Hugo Moura é pelo lado esquerdo ali de marcação, né? Mais pra trás recuado, querendo ou não. Então é algo importante pra gente saber. E pra você ter noção, né, cara? O Onana, ele nessa última temporada teve 8 minutos por jogo. É muito pouco. É muito pouco. Aqui não tem nem como a gente selecionar a temporada que ele mais jogou bola, né? Mas essas são as últimas temporadas, ó. 23 e 24, 24 e 25. 24 e 25 a nota dele é pior do que do ano passado. Então pra vocês terem ideia, né? São números, não é a minha opinião, nada do tipo. Eu já assisti alguns vídeos, alguns jogos do Onana e não acho bom jogador, tá? Não acho bom jogador. Mas, deixa sua opinião aqui nos comentários. É válido, tá? É válido. Aí você consegue ver o mapa de calor dos dois jogadores, né? Do Hugo Moura, que é um jogador limitado no Vasco da Gama, que faz o básico, né? Para um jogador que o Vasco tá querendo contratar que não tem números bons, né? Nessas últimas temporadas. O Hugo Moura tem os números muito melhores do que o Onana, né? A realidade é essa.
Deixa sua opinião aqui nos comentários que é importante, tá? E um outro ponto, pessoal, é que o Vasco finalmente acabou essa novela, tá prestes a acabar, né? Proposta aceita, tá? Informação dada pelo Roger Silvério, né, perdão. Carlos Cuesta é do Vasco. O jogador já é esperado no Rio de Janeiro, após o Galatasaray aceitar a proposta do Cruz Maltino. Então olha aí, informação importante pra gente saber em relação ao Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, né? Colombiano de seleção da Colômbia, inclusive a gente pode até pesquisar aqui, ó. Carlos Cuesta, vamos lá. Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, né? Eu já falei muito sobre ele aqui no nosso canal, ó. Carlos Cuesta, jogador de 26 anos de idade, nasceu em Medellín, na Colômbia, 1,79 de altura, posição zagueiro, 7 milhões de euros ele vale hoje. Então, cara, esse aqui é o jogador que eu quero no Vasco da Gama. Esse tipo de jogador eu quero no Vasco da Gama, quero que o Vasco contrate, né? Que é um jogador de alto nível, um jogador que é titular da seleção colombiana, joga no Galatasaray, né? Tem passagem por clubes passados também lá na Europa, tem experiência. Jogou final da Copa América no passado contra a Argentina, vocês lembram, né? Era Colômbia e Argentina. Ele foi titular, marcando Messi, Lautaro Martínez, enfim, excelentes jogadores lá do futebol europeu. Então, um jogador que tem experiência, né? Tem passagens ali pelo Atlético Nacional, pelo Genk da Bélgica e também pelo Galatasaray. E é um jogador que quer jogar no futebol brasileiro. Então, é um jogador que chega no Vasco para ser titular na zaga Cruz Maltino. Ainda mais depois da saída, né, do zagueiro João Vitor, tá? Então tá aqui, ó, um jornalista, pessoal, turco, acho, turco mesmo, ele deu informação que é o seguinte: o Galatasaray chegou a um acordo com o Vasco da Gama para contratar Carlos Cuesta, de 26 anos de idade, por 6 milhões de euros em troca de 60% dos seus direitos. Então olha aí, informação importante pra gente saber em relação ao zagueiro Carlos Cuesta, né, e aos valores da negociação. Cara, eu achei um valor muito alto, né? Hoje, se você for converter 6 milhões de euros, cara, 6 milhões de euros, vamos lá, 6 milhões de euros em reais dá 37 milhões de reais, né? O valor do Carlos Cuesta. E aí, por 60% dos direitos econômicos. Mas, pessoal, vamos lá, tá? Deixa eu dar um alerta a vocês. Cara, essa situação é muito complexa, porque tem algum jornalista turco lá da Turquia que trazem uma informação, traz um valor, aí o outro traz um outro valor, ainda não é confirmado 100% a informação certa ainda do valor da negociação, tá? Então, tá muito próximo do Carlos Cuesta ser o novo jogador do Vasco da Gama. O Vasco já tinha se acertado com o jogador, tava tudo certo, tá tudo certo. Na verdade, não tava não, tá tudo certo. Entre o Vasco e o Carlos Cuesta, seu empresário. Tempo de contrato, tempo salarial, né, e tudo mais. Mas faltava o Vasco fazer aquela proposta perfeita para o Galatasaray aceitar. O Vasco tinha feito a primeira proposta, foi recusada pelo Galatasaray. E agora a proposta foi aceita pelo Galatasaray. Então, meu irmão, agora o caminho é realmente o Vasco fechar totalmente a contratação. E aí, se fechar realmente, a gente vai trazer aqui no nosso canal, beleza? Então é mais ou menos isso. Segundo o Roger Silvério, né, o Carlos Cuesta é do Vasco, né? O jogador já é esperado no Rio de Janeiro, inclusive. Vamos saber, vamos esperar, né, para se confirmar essa informação, a gente vai trazer aqui no canal, trago para vocês que tá confirmado, né, que o Cuesta acertou com o Vasco da Gama. Mas tá muito próximo, tá? Tá muito próximo dele fechar com o Vasco da Gama, beleza? Mas a proposta que o Vasco fez ao Galatasaray já foi aceita. Tamo junto? Então, pessoal, é mais ou menos isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante. Cara, falta muito pouco pra gente chegar à nossa meta de 10 mil inscritos, então ajuda a gente aí que é muito importante também, tá? É de suma importância você clicar no botão do like, se inscrever, clicar no botão de hypar, tá? Ajuda pra caramba e daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai aí, né, fazer aquela nossa live aí da chegada acompanhando o avião do Andrés Gomes. Devo abrir a live ali por umas... dando horário pra você aqui, umas 5 horas, 5 e meia, a gente deve abrir aquela live pra vocês acompanhando a chegada do do atacante colombiano Andrés Gomes, beleza? Fiquem de olho aí, tá? Fiquem de olho aí que eu vou programar a live, vocês ficam de olho, e aí vocês vão clicar no link aí e vão direto. Tamo junto? É isso, pessoal, abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas, abraço e até daqui a pouco.